terminou como projeto no início do ano. Não deixe as águas do Mar Morto, matar o seu projeto. Não deixe o sono da tristeza enterrar o seu sonho. No texto, o que nós vemos? Em todo momento Jesus dizia: eu vou ser morto, mas eu vou ter que ser entregue em Jerusalém, mas eu vou ressuscitar. Em todo momento Jesus se mostrava para os discípulos, eles tiveram experiência: olha, este é o Filho de Deus, porque aqui estamos no momento final do ministério do Emanuel, o Deus conosco. Os discípulos tiveram experiência de ver Jesus transfigurado. Os discípulos tiveram experiência de ver o milagre de ser transformado 2 pães e 5 peixes em multiplicação. Os discípulos tiveram a experiência de ver um morto ser ressuscitado. Os discípulos tiveram experiência, ainda antes aqui do Getsêmani, do jardim, de ver Jesus curando a orelha de um soldado. Jesus fez muitos milagres, os discípulos também viram muitos milagres. Os discípulos também foram usados também por muitos milagres. Mas chega nesse momento, eles estão dormindo, e não é um sono do cansaço, é um sono da tristeza. Então eu começo dizendo que, como eu disse, a mensagem é sem distração, porque Deus tem uma promessa para você. Mas o que não podemos nos distrair? E eu começo aqui. Os discípulos se distraíram. Jesus, ele disse, e eu repeti 3 vezes para você: Jesus escolheu um lugar, e o que ele fez? Ele orientou os discípulos dizendo: orai para que não entreis em tentação. Então, quando é que eu me distraio, irmão, irmã? Eu vou falar sem distração. Eu quero já dizer para você, vou colocar aqui exemplos de situações que podem nos distrair. Mas eu já começo dizendo para você que como eu não vou me distrair? Orando. O caminho para eu não me distrair é a oração. Porque as tempestades vão vir, as situações vão vir, mas porque eu estou em conexão com Deus, pode vir as tempestades, elas não vão me distrair. Os discípulos foram convidados por Jesus dizendo: orai para que não entreis em tentação. Ali não era tentação de cair no pecado, era tentação de se distrair da missão, se distrair daquilo que Jesus havia dito: eu vou ser morto, crucificado, não vou ressuscitar. Vocês viram, tiveram experiência, eu sou o Filho de Deus. Vocês viram, eu operei muitos milagres. Vocês viram, eu estou com vocês. Vocês viram, eu prometi, eu vou, mas vou preparar um lugar para vocês. Vocês ouviram de mim, eu sou a ressurreição e a vida. Então não se distraia, não caia em tentação. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, ele fala sobre uma guerra espiritual que existe. Existe uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual. E Paulo, ele fala lá: olha, revesti-vos do Senhor com a força do seu poder e com toda a armadura espiritual. Para quê? Para estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Paulo também escreve lá para a igreja de Coríntios, lá em 2 Coríntios 11:3, ele diz assim: olha, eu receio que assim como a serpente enganou a mente de Eva, venha enganar e cauterizar a sua mente também. Então, a distração, irmãos, a distração é o seguinte: eu esqueci, me distraí. Mas nesse processo da distração, infelizmente, você pode ser levado a se afastar da promessa daquilo que Deus tem para você. E não é isso que Deus deseja para você. Por isso eu estou aqui para alertar você. Antes de eu falar das distrações, eu preciso fazer esse convite para você. Ore para não cair nessa tentação. Talvez você começou o primeiro semestre, já está no meio do ano, e você até esqueceu o que você colocou como resolução. Você até se esqueceu talvez daquelas experiências que Deus já proporcionou para você esse ano. Talvez você esqueceu. Mas eu estou aqui para dizer para você, lembrar você e dizer: ore para não cair nessa tentação. O diabo, ele prepara ciladas na mente, ele prepara enganos, ele prepara dias maus. Tudo para quê? Para nos levar a uma distração. E quando nada acontece, e quando não temos expectativa, somos tentados a entrar na tristeza. Os discípulos se distraíram, eles entraram em tentação. E por que eles entraram em tentação? Porque eles não
oraram, porque eles não oraram. Nós fazemos esse convite para você, e eu faço esse convite para você: não deixe de orar. Guarda isso, não deixe de orar. Eu vou voltar ao texto que inclusive nós pregamos semana passada, lá em Marcos, capítulo 5, no versículo 35, conta a história de quando Jesus entrou no barco e falou para os discípulos: nós iremos atravessar e vamos lá para o outro lado. Então todos os discípulos estavam sobre essa palavra: nós iremos atravessar. Mas o que aconteceu no meio da tempestade, no meio do mar, uma grande tempestade, e os discípulos ficaram desesperados, ficaram com medo, se distraíram. Olha a promessa, olha a palavra. Jesus entrou no barco e diz, está lá em Marcos capítulo 5, verso 35. Jesus entra no barco e diz: nós vamos lá para o outro lado. Os discípulos agora se distraem. Com o que eles se distraem? Com a circunstância, com o que está lhe acontecendo, ao ponto de dizerem, falarem para si mesmo e até para Jesus: Jesus, nós vamos morrer. Interessante que tem uma versão desse texto, Marcos capítulo 5, do verso 35 até o 41, conta-se essa história de os discípulos entrando no barco, vindo a tempestade, Jesus está dormindo, os discípulos acordam e ficam ali desesperados, mas tem uma tradução da Bíblia, a Mensagem, que é a linguagem contemporânea, uma tradução com a linguagem contemporânea, que lá diz assim, que os discípulos confusos acordaram a Jesus para dizer: mestre, o senhor não se importa que a gente morra? Os discípulos estavam confusos, sabe? Na distração, você começa a entrar em confusão. O que é a confusão? Eu tinha um alvo, eu tinha um caminho, agora eu não sei se é esse, eu vou tentar essa alternativa, não deu certo, então eu vou tentar a outra alternativa, alternativa C, também não deu certo, agora eu estou confuso, não sei nem mais o que fazer, não sei nem mais se é isso mesmo que eu quero. Os discípulos em confusão, achando então que iam morrer. Os discípulos acharam que iam morrer. Você acha que o sonho de Deus para você vai morrer? Você acha que a promessa que Ele tem para você vai morrer? Não vai morrer. Jesus está no seu barco, Jesus está com você. E nesta hora, quando estamos no meio da tempestade, passando por essa situação de desespero, nos distraindo, como é que nós oramos? Nós falamos até a semana passada, aí nós oramos e nos voltamos para Deus dizendo assim: Deus, me tira desse trabalho, Deus, me tira dessa situação. Mas Jesus não quer te tirar, faz parte do processo. Diga para o irmão que está do seu lado: faz parte do processo. Tudo que está acontecendo na sua vida faz parte do processo. Você está orando pedindo para Deus te tirar, a oração está errada. Não peça para Deus lhe tirar. Deus, o que o Senhor está tratando em mim nesse processo? O que está sendo transformado em mim nesse processo? Mas é interessante, os discípulos ficaram com medo, desesperados, e aí o texto diz, Marcos 5,40, Jesus vira para os discípulos e diz assim: por que vocês são tímidos? Por que vocês são tímidos? Como é que vocês não têm fé? Por que essa expressão timidez? Nós discutimos até na nossa célula. Por que tímido? Aí eu contei e me lembrei da história. Quantos aqui já tiveram aquela paixão de escola? Levante a mão. Paixão de escola, você sabe o que eu estou falando. Paixão de escola. Só que aí, eu não sei você, mas eu era tímido, não parece, né? Mas eu era. E eu gostava de uma mocinha, me lembro como fosse hoje, o nome dela é Mônica. E eu tímido, aí eu me virava para mim e falava assim: o que eu vou falar para ela? Como é que eu vou chegar nela? Então eu tímido, não era ousado. Eu tímido, eu ficava preso assim: o que eu vou falar? Aí, vamos voltar aqui, porque eu não quero falar de mim, eu não sou o foco. Vamos voltar ao que Jesus disse aos discípulos: por que vocês são tímidos? Porque muitas vezes você se prende assim: mas eu não sei orar, o que eu vou falar na minha oração? O que eu vou falar para Deus? Sabe, novo convertido, quando chega novo na fé, ele fala isso: eu não sei orar.
O que eu vou falar para Deus? Estamos naquele grupo da célula, no pequeno grupo, aí chegou a vez, vai João, é você que ora. O João treme, a palavra não sai. E aí solta a famosa frase, eu não sei orar. Por que você é tímido em falar com Deus? É isso a pergunta que Jesus está dizendo. Você se distraiu de tal modo que agora você está tímido, não está nem mais com coragem de falar a Ele, a Deus, o seu pedido, não está nem mais com coragem para falar a Deus aquele que era alvo, você se distraiu. Não, volte a apresentar a Deus aquilo que é promessa na sua vida. Volte a falar com Deus pedidos grandes, volte a falar com Deus aquilo que você crê, não se distraia, não seja tímido. E o interessante, que é o final da história, dos discípulos no barco lá, porque termina, né, Jesus chama eles de tímido, e Jesus fala, e os discípulos, possuídos de grande medo, dizem uns para os outros assim, quem é este que até o vento ele faz cessar? Espera aí, quem é esse? Como assim? Na hora do batismo o céu se abriu, ouviu-se uma voz, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem é este? Como assim? Eles subiram no monte, de novo veio uma voz e Jesus se transfigurou e mostrou-se como filho de Deus. Quem é esse? Como assim? Pedro, ousado, apontou para o jovem e disse, tu és o Cristo, o filho de Deus, o filho do Deus vivo. Quem é esse? Como assim? Ele multiplicou os pães. Quem é esse? Como assim? Ele ressuscitou Lázaro que estava morto e disse, eu sou a ressurreição e a vida. E os discípulos perguntam, quem é esse? Quem é Deus, irmão, na sua vida? Você conhece a Deus? Sabe, eu oro para que você conheça a Deus e seja conhecido por Ele. Porque o Deus talvez que a gente conhece é o Deus da religião, do domingo, do culto do domingo. É o Deus que eu agradeço pela refeição. Deus, Ele não é uma religião, Ele não é um ritual para você praticar, não é uma religião aprendida dos pais, não é uma religião para te ensinar a moralidade. Deus, o Senhor, Ele é uma pessoa. Mas quem é Deus? Fica a pergunta para você, quem é Deus? Se não nos conhecemos, se não conhecemos quem é Deus, vamos nos distrair. E lembra do que eu estou falando, sem distração. Se eu não conheço quem é Deus, eu vou me distrair no meio do caminho. Isso me faz lembrar de uma historinha, engraçadinha. Tinha 2 meninos que aprontavam muito. E a mãe já estava cansada, imagina. A mãe já cansada, não sabia mais o que fazer. E aí, uma certa vez, certo dia, ela marcou um aconselhamento com o pastor. Porque ela já estava cansada, não sabia mais o que fazer. Como ensinar, como educar, como disciplinar aqueles 2 meninos. E aí ela marcou e falou, ó, hoje nós vamos conversar com o pastor. E aí, o pastor começa o aconselhamento perguntando assim, Joãozinho, onde está Deus? E o Joãozinho não responde nada. E o pastor pergunta de novo, Joãozinho, onde está Deus? E o Joãozinho não responde nada. Pela 3ª vez, o pastor perguntou, Joãozinho, onde é que está Deus, Joãozinho? O Joãozinho saiu da sala desesperado, com medo, encontrou o irmão, vamos dar o nome do irmão, do Pedrinho, encontrou o irmão Pedrinho e falou assim, Pedrinho, Deus sumiu e estão achando que fomos nós, que estão botando a culpa em nós. A pergunta do pastor era, onde está Deus? A expectativa da resposta era o quê? Está no meu coração. Que é isso que eu ensino para meus filhos. Jesus não está no céu, Jesus está no seu coração, filho. Nós oramos todo dia agradecendo. Estou inculcando isso nele. O Senhor, Ele mora no seu coração. Senhor, obrigado porque o Senhor mora no nosso coração. Amanhecemos. Senhor, obrigado porque o Senhor está indo comigo na escola, morando no meu coração. Eu ensino isso para quê? Para que os meus filhos cresçam e vão ter a experiência, não com Deus da religião do domingo, mas com Deus que mora no coração. Quem é esse? Se você não conhece, você vai se distrair.
Você precisa o conhecer. Você precisa ter experiência com Ele. De fé. Experiência de Ele abrir as pequenas portas. Né, Elvi? Experiência de Ele preparar as pequenas coisas para você. Você precisa conhecer a Ele. Não é o acaso, não é a sorte, é Deus o Pai quem te ama, cuidando e se importando com você. Agora, no meio desse amor, o que você não pode é se distrair. Se distrair. A Bíblia conta outra história sobre distração. Tem a história de Zaqueu, Lucas 19. Zaqueu, tem até uma música, como Zaqueu. Quem era Zaqueu? Cobrador de impostos. Quem era Zaqueu? Cobrava juro, emprestava, mas cobrava juro exorbitante. E aí Zaqueu era um homem pequenininho, ele sobe em cima de uma árvore e ele fala: Jesus, entra na minha casa. E é interessante porque o texto, vamos lá, Lucas 19, projeta para mim, Kim, o verso 7 somente. Zaqueu, ele avistou Jesus e ele viu em Jesus algo. E aí ele abriu a casa, abriu o coração, mas o interessante é que todos falavam. Lucas 19, verso 7. Todos os que viram, porque Jesus recebeu o convite de Zaqueu, entrou, mas aí diz o texto: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Não se distraia com o que vão falar de você. Já falei sobre se distrair com medo, que te leva à tristeza. Se distrair com o que você vê, que é a circunstância. E não se distraia com o que os outros vão falar, estão falando, ou vão pensar de você. O que eu ouço mais de irmãos é assim: mas e o que fulano vai pensar de mim? Ou às vezes você nem fala, você só pensa: mas se eu não fizer isso. Aí com a vergonha, com medo, o que você faz? Você se afasta da comunhão. Você se afasta do grupo. Você para com o compromisso. Você desiste do projeto. Por quê? Porque você está se importando com o que vão falar de você, com o que estão falando de você. Vamos lá. Machuca, pesa. Mas para não se distrair, você precisa ignorar. No texto fala que Zaqueu, ele não era boa pessoa. Então, de fato, era fato que as pessoas estavam falando, Zaqueu aprontava mesmo. Mas sabe o que é mais interessante? Zaqueu não deu a mínima. Ele viu em Jesus a oportunidade de começar tudo de novo. A prova é que Zaqueu mesmo disse: Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém. Jesus não acusou nada. Jesus aceitou o convite de Zaqueu, ele entrou. Jesus não acusou, mas Zaqueu percebeu: Senhor, se em alguma coisa eu defraudei, eu vou restituir, ou seja, vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu se arrependeu. Então pode ser até o que as pessoas estão falando a teu respeito, que você é preguiçoso, que você não cumpre o que você fala, que você é inconstante, que você é desorganizado. Que mais andam falando de você? Você fala, vai começar mais de novo. Ele está fogo de palha. Vai começar mais um projeto, não vai dar certo. Ele começa bem, mas no meio do caminho vai desistir. Estão falando isso para você, pode ser até fato. Mas abra o seu coração: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu me arrependo. Senhor, me ajuda a não ser mais essa pessoa. Zaqueu viu em Jesus, então, Senhor, eu não quero ser mais essa pessoa, por isso entra. E Jesus elogiou, dizendo a ele: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Hoje houve salvação, porque a salvação vem através do arrependimento. Sabe, ao invés de você ficar, angustiado, triste, se distraindo da promessa de Deus para você, se distraindo dos seus projetos, por causa do que os outros estão falando,
foque, volte os seus olhos para o Senhor. E talvez nessa situação, onde as pessoas estão falando de você, Deus mesmo está permitindo essas pessoas falarem. Porque Deus falou com você em silêncio, você não obedeceu. Então agora Deus tem que gritar. Deus tem que gritar através das pessoas, através daquele chefe que te persegue, através da tua mãe que pega no teu pé, através da tua esposa que fala algo para você e você sempre acha que ela está te acusando, mas ela não está. É Deus usando ela para gritar, para falar: muda isso, muda isso, muda isso. E você não muda, aleluia. Olha só, sem esposa aí, com fé. Aleluia. Irmão, você está se distraindo, sabe, você nem está ouvindo a Deus, você está mais se importando: pô, tal pessoa falou isso de mim, minha esposa está pegando meu pé, meu marido, minha mãe está pegando meu pé, meu chefe está pegando meu pé. Ei, tira os seus olhos daí, ninguém está pegando no seu pé. Se você se voltar para o Senhor, como fez Zaqueu, olha só, Zaqueu com certeza ouviu o povo. Ele fechou a porta: eu vou ouvir o Senhor. O que o Senhor tem para dizer de mim? Aí o Senhor diz: hoje houve salvação. Olha que interessante. Você está abrindo os seus ouvidos para ouvir o que os outros estão dizendo? Volte os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor diz a teu respeito. Pai, eu sou desorganizado, Pai. Andam dizendo de mim: Senhor, me ajuda a ser organizado, me ajuda a mudar essa minha personalidade, me ajuda a cumprir, Senhor, o que eu falo. Se arrepende, irmão, ao invés de ficar aí, porque hoje está na moda do cancelamento, aí você pega isso também como cancelamento da internet: minha família está me cancelando, eu vou cancelar também, não vou falar mais com meu irmão, não vou mais visitar a minha mãe, não vou visitar aquela pessoa, vou cancelar, não vou sair do grupo do Zap, vou cancelar todo mundo. Para com isso, você está com foco errado. Deus está colocando a luz em você, para permitir você ser transformado, o caráter de Cristo ser iluminado e refletido na sua vida. Não se distraia. Pessoas vão se levantar para falar. Pai, estão dizendo isso, mas eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Pai, isso me machucou, me deixou triste, Pai, mas me ajuda, eu quero mudar. Aí o Senhor vira para você: hoje houve salvação, porque você não está acusando: Pai, o meu chefe está me perseguindo, Pai, é a minha esposa, Pai, é o meu líder, Pai, é o fulano, Pai, é o meu vizinho. Não, você não está apontando o dedo para ninguém, você está dizendo: Pai, eu sou o foco, Senhor, eu me arrependo, eu quero mudança. E o Senhor abençoa você dizendo: hoje houve salvação. O Senhor quer salvar você, filho, filha, quer salvar você, quer salvar você. E por último exemplo, é o exemplo de Davi e Golias. O exemplo de Davi e Golias. O rei era Saul, Golias é o gigante, um grande desafio. Houve-se um burburinho que quem matar o gigante, o rei vai dar a mão da princesa em casamento e ainda vai presentear com dinheiro e vai isentar do imposto de renda. Traduzindo, em outras palavras, era isso no texto. Quem é Davi? Davi é apenas um pastorzinho de ovelha. Quem é Davi? Era o irmão que fazia o delivery, era o jovenzinho que fazia delivery para os irmãos. Era motoboy dos irmãos. Porque ele entregava a marmita para os irmãos que estavam trabalhando no campo. Quem era Davi? Era esse, que levava a marmita no campo, enquanto os irmãos estavam trabalhando. Mas aí Davi ouve falar sobre a recompensa. E aí Davi, mais uma vez, ele pergunta, ele sabia, mas ele só pergunta para confirmar: ei, o que vão dar para quem matar o gigante? E aí confirmam para ele: vão dar a mão da princesa, filha do rei, vai isentar do imposto de renda, e ainda vai dar
ouros, riquezas. E Davi chega até o gigante, e o gigante vira para Davi dizendo assim: quem é esse? Eu sou cão para você vir até mim com pau e pedra? Isso é o que disse o gigante. Davi não se distraiu, porque ele era o motoboy. Davi não se distraiu, sabe com o que o gigante disse? Davi disse: quem é esse incircunciso filisteu que vem afrontar o exército do Deus vivo? Olha só que interessante, Davi não olhou para si, não se distraiu com o que o gigante falou, não se distraiu com o que ele tinha, não se distraiu na condição que ele estava, mas ele falou que quem é este para vir afrontar o exército do Deus vivo? Resultado, com uma pedrada, ele derrubou o gigante. E a partir dali, a vida dele mudou, foi transformada. Irmão, tem um grande desafio para você. Tem um grande desafio. Que depois que você passar por esse grande desafio, acredite, uma virada de chave, uma virada vai acontecer na sua vida. Mas você precisa vencer esse grande desafio. Ou seja, pare de olhar, não se distraia pela condição, a condição que você está hoje, ou o que estão falando. Você tem o Senhor, você é amado, você é favorecido de Deus, você está lá no seu trabalho. Quantos aqui trabalham? Quantos aqui trabalham? São CLT. Sabe, a sua empresa é abençoada porque você está lá. A sua empresa bate as metas, é produtiva porque você está lá. Você tem que chegar lá e dizer: o exército do Deus vivo está aqui. E sabe por que exército? É interessante, porque exército, Davi falou isso, o exército do Deus vivo, porque Davi estava no meio de uma batalha. Irmão, você está aqui hoje, maravilhoso, glória a Deus nesse ambiente, recebendo essa palavra de fé. Daqui a pouco vamos ter a ceia, vai ter um momento aí de você dar risada com seus amigos, né, na mesa de comunhão também. Você vai para casa, talvez comer um caldinho quentinho, vai dormir. Amanhã você vai chegar no trabalho, você tem as suas lutas. E quando chegar lá com as suas lutas, diga isso com fé: o exército do Deus vivo é comigo. Eu não vou perder essa batalha. Sabe aquela tentação que está na tua mente, porque existem várias batalhas, né? Tem a batalha das pessoas que estão te perseguindo, das pessoas que querem te humilhar, mas tem a batalha na tua mente também. A batalha é na tua mente, diga isso, sobre essa batalha que está na tua mente: Senhor, eu parei de lutar sozinho, eu não vou lutar essa guerra, Senhor, é o Senhor quem vai lutar a minha guerra, o exército do Deus vivo está comigo. Deus vai te dar vitória sobre esse grande desafio, sobre essa situação que está tentando te derrubar, porque o gigante era do inimigo, Golias era do inimigo. Então agora estou colocando a condição que o inimigo usa para te distrair, que é lembrar a sua condição talvez de pecador. Você pecou, né? Olha a condição. Quem é você para orar? Pecou, né? Mentiu, se masturbou, né? Caiu na pornografia, né? Enganou, né? Explodiu de raiva. O gigante Golias lembra a sua condição. Traiu, né? Mentiu. Ficou com raiva. Não perdoou. O gigante Golias só lembra a sua condição. E você ali ainda está aceitando. Hoje nós vamos celebrar a ceia. Por que celebramos a ceia? Para lembrar que Ele, o Cordeiro, mudou a minha condição de pecador para filho amado e perdoado. Por que a ceia? Para eu lembrar que eu sou perdoado, que eu sou amado, que eu merecia sim, o salário do pecado é a morte, mas Ele morreu já pagou o preço.
E hoje, qual é a minha recompensa? A vida, porque isso é graça. Isso é graça, o que você fez? Apenas fé. Toma posse da fé. Então eu encerro dizendo isso. Se o inimigo gigante está se levantando, é gigante. É gigante. Talvez aquele pecado que você está lutando é gigante. Talvez a condição que você está é gigante. Mas com o Senhor você vai derrubá-la. Você vai sair vitorioso. E depois que derrubar esse gigante, prepara-te, meu irmão, porque favores incomuns vão acontecer com a sua vida. Portas vão se abrir, pessoas vão se conectar a você. Coisas que você não imaginava vai acontecer com você. Como, pastor? Não sei. Acredite. Acredite. O Senhor vai te dar a vitória. E aí vão te perguntar, como foi isso? Eu não sei te explicar, eu só sei que foi o Senhor, só sei que foi Deus. É Deus na minha vida. Permita, apenas permita o Senhor lutar as suas batalhas. Não se distraia com a tristeza das situações do momento. Não se distraia com as circunstâncias. Não se distraia com o que estão falando a teu respeito. E não se distraia com o gigante inimigo que está aí na tua mente. Porque ele está debaixo dos nossos pés. Já está derrotado. E por isso vamos colocar em pé, vamos celebrar a ceia. Oh, glória a Deus. Por favor, vamos cantar.